O vereador acusado de mutilar porcos na zona rural de Brodowski foi multado em R$50 mil e vai responder por maus tratos. A atitude do parlamentar foi considerada repugnante e indecente pelas autoridades. Para a Polícia Civil, não resta dúvidas de que o vereador de Brodowski, José Furlan, cometeu maus tratos contra porcos em um sítio na zona rural do município. O relatório do delegado José Paulo Olímpio Júnior aponta que o político e sitiante, de forma desumana, mutilou o focinho de 5 animais de sua propriedade. Aqui na delegacia, o parlamentar justificou a atitude como comum entre criadores de porcos, para que os animais evitem cavucar áreas impróprias, diminuindo as chances deles ficarem doentes. Mas as alegações não convenceram o delegado, que classificou o ato praticado pelo investigado como repugnante, odiosa e indecente. Ao concluir o inquérito, também lamentou o fato da pena ser branda demais para esse tipo de crime. O documento foi encaminhado ao Ministério Público, que aplicou multa a Furlan. Como o caso teve uma repercussão social, foi mais grave que a média, a gente entendeu que, para fins de satisfação dos anseios da sociedade, o suficiente seria o pagamento de uma multa no importe de R$50 mil. Os supostos maus-tratos foram denunciados por vizinhos que desconfiaram dos grunhidos altos e constantes dos animais. Apesar das constatações, tanto do Ministério Público quanto da Polícia, a Câmara Municipal disse que não vai agir nessa situação. Isso daí, a Câmara não tem nada a ver ou a fazer com respeito a isso, né? Ele é um vereador atuante, está aqui na casa, eu acho que já no 7º mandato, né? Então, eu procurei a nossa procuradora, conversei com ela e não tem nada que a gente possa fazer a respeito, não cabe à Câmara nenhum tipo de ação. Voluntária de uma ONG em defesa dos animais, essa bióloga considerou abominável a atitude do vereador e, por ser uma figura pública, deveria ser o primeiro a dar exemplo. Como que eu vou cobrar algo de um cidadão se eu não dou o exemplo? Então, ele sim, eu acredito que sim, ele deveria receber algum tipo de punição referente a esse caso em específico que foi relatado. A reportagem esteve no sítio do parlamentar e também no gabinete dele na Câmara, mas Furlan não foi localizado. Ximene Osório, de Brodowski, para o Jornal da Clube. O vereador também não retornou às ligações feitas pela produção do Jornal da Clube. Em depoimento na delegacia, José Furlan declarou ainda que os animais foram anestesiados para cortar a trombinha e que recebeu a visita de um veterinário uma semana após o registro da ocorrência e esse veterinário teria atestado a boa saúde dos porcos. E agora ao vivo, a Ximene Osório traz mais informações para a gente. Ximene. Como nós podemos ver aí, a polícia concluiu que houve maus-tratos, mas lamenta uma pena tão branda para esse tipo de crime. Boa tarde, Sandra. Quais sanções são previstas para esses casos? Boa tarde a todos. As sanções para esses casos, que é lei contra o meio ambiente, é de 3 meses de detenção a 1 ano, mais multa. E ocorrendo a morte do animal, ela pode ser aumentada de 1/6 a 1/3. Foi uma atitude considerada repugnante pelas autoridades. Apenas a multa aplicada ao vereador é suficiente? Não, não é suficiente. Ela tem um caráter educativo, né? Mas independente da multa, o processo penal pode ocorrer. Poderiam ter também acionado a Polícia Militar Ambiental para multa administrativa e a sociedade também pode ingressar com uma ação de dano moral coletivo. Como bem frisou a protetora lá de Brodowski, por ser vereador, teria que ser o primeiro a dar exemplo? Sim, as autoridades são as primeiras a darem os bons exemplos, né? Lamentável vir de uma pessoa que teve voto da população, que representa a população com um ato tão repugnante. E qual atitude deveria ser tomada pela Câmara? A Câmara poderia, de repente, fazer uma sanção, né, pela infração ética, né? Porque é algo que machuca toda a sociedade, né? Comove toda uma sociedade. Então, poderia ter uma sanção, sim, ético-disciplinar. E quem deve cobrar uma posição do Poder Legislativo? Nós, população, enquanto cidadãos, né? Há um projeto de lei para aumentar a pena de quem comete maus tratos, já faz algum tempo que está parado, mas nós, enquanto população, enquanto cidadãos, nós podemos fazer pressão para que seja votado, para que possa ter um fim, né, esses crimes que causam tanto transtorno e tanta repugnância.
No caso, aí o vereador alega que um veterinário esteve no local e que atestou a boa saúde dos animais. Mas nessas condições, esse veterinário também pode ser responsabilizado e denunciado? Precisa ver como que ele atestou essa boa saúde, né? Se é uma saúde através de exames, né? Ou se os animais já estavam mutilados, é necessário ver com critério antes de falar se esse profissional deve ou não responder alguma sanção. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco nós vamos mostrar denúncias de supostos maus tratos também, mas a alunos de uma rede municipal de São Joaquim da Barra. André. Até já, Ximene.